Vamos então continuar a nossa conversa sobre os educadores que nós estamos estudando agora. Nesse momento nós falaremos sobre o Vygotsky. Vygotsky foi uma das pessoas que trabalhou um aspecto extremamente importante para a formação da criança e do ser que está em pleno desenvolvimento. Ele falou muito sobre a questão do social, ou seja, o aspecto social que a criança está inserida e que determina, muitas vezes, tudo aquilo que está à volta dessa criança, ou seja, as suas experiências, as suas aprendizagens, as suas amizades e a sua relação com o mundo. Portanto, Vygotsky, de uma família abastada, de bastante posses, ele foi uma pessoa que teve um preceptor, né, um tutor que compartilhou com ele conhecimentos e informações até próximo dos seus 14 anos, ou seja, em casa. Ele foi alguém que aprendeu muito sobre muita coisa, porém sem ter uma relação, uma interação com os demais alunos e crianças e seres da sua própria idade. O que aconteceu com o Vygotsky? Num certo momento, o seu pai, que tinha uma vasta biblioteca e vários livros que traziam várias informações, acreditava que isso fazia, com essas informações, esses livros, eram suficientes para que Vygotsky aprendesse e tivesse essas relações com o mundo. Mas não era suficiente para o Vygotsky, né? Quando ele pôde ir para a escola e interagir com os demais, ele percebeu a importância disso e, a partir daí, ele desenvolveu, gosto, podemos dizer assim, por trabalhar com as relações sociais e as inter-relações e as interações dessas pessoas, desses indivíduos, com os demais para construir uma aprendizagem. Ele também não era pedagogo nem educador, especificamente, não pelo menos com formação, né? Vygotsky foi formado em Direito, depois se aproximou da psicologia e acabou desenvolvendo todo um trabalho na área da psicologia e especificamente da neuropsicologia, né? Que foi uma ciência que foi criada a posteriori, mas que foi ele uma das grandes bases aí que conduziu a isso, nesta perspectiva de que a pessoa não aprende nada sozinha. A pessoa aprende em relação e interação com o outro. E esse outro, se for de uma mesma comunidade, de um mesmo círculo de relações, ele vai estar fortalecendo esta aprendizagem. Se for de outros círculos de relações, vão estar cada vez mais ampliando estas possibilidades. O que é, de uma certa forma, algo bem interessante, porque nós, na nossa escola, nós não temos pessoas que vieram todas da mesma família, ou da mesma rua, ou da mesma comunidade, bairro. Nós temos pessoas de diversas regiões diferentes, diversas localidades diferentes, e que nós temos que lidar com essa heterogeneidade. Isso foi uma das coisas que Vygotsky falou e de uma forma bem interessante. E isto deixava, de uma certa forma, bastante enriquecedor o ambiente, essa diversidade. E que a relação que eu fazia com os demais é que fortaleciam a minha aprendizagem. Posteriormente, também, ele trabalhou um pouco sobre a questão de como o ser humano, a criança, o jovem, o adulto, desenvolve a sua linguagem. Então, existem alguns livros onde ele se dedica muito sobre esse tema, falando sobre como se dá a evolução do pensamento e como se dá a evolução da linguagem. Ou seja, ele coloca em xeque o que vem antes, o pensamento ou a linguagem? O que o ser humano nasce? Nasce com o pensamento, nasce com a linguagem, nasce com ambos e eles vão sendo desenvolvidos depois, nascem sem eles e daí a sociedade que vai construindo, as interações que vão construindo isso, são incógnitas que Vygotsky nos deixou e deixou como legado para os seus discípulos, Luria e Leontiev, e futuramente trabalharam mais sobre esses aspectos. Mas uma questão bastante importante que Vygotsky nos deixou, e quando eu digo assim, é porque ele teve uma morte precoce, como todos nós sabemos, e só após a sua morte que a sua obra foi realmente difundida e divulgada, primeiro em russo e depois foram fazendo traduções para o alemão, para o inglês, para português demorou um pouco para chegar. E algumas dessas questões que ele nos deixou, existe algo bastante importante que nós utilizamos muito no ambiente educacional, que são as zonas de desenvolvimento. O que significa isso? Nós temos o nosso desenvolvimento real e nós temos o nosso desenvolvimento potencial.
E, ao mesmo tempo, entre esses dois desenvolvimentos, nós temos uma zona de desenvolvimento proximal. O que significa isso? O real é aquilo que eu sei, é aquilo que eu já consegui aprender, ou que aquilo que me ensinaram e aquilo que eu já aprendi de alguma certa maneira. Na escola, na relação com os outros, enfim. A minha aprendizagem potencial é aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu busco aprender, como se fossem os objetivos daquilo que o aluno tem para aprender. E a grande sacada do Vygotsky está exatamente na zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? Para Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, ela é um espaço, digamos, que não é um espaço físico, não é um espaço que alguém habita, mas é um espaço entre aquilo que eu sei e aquilo que eu quero saber. E nesse espaço existe uma relação que pode ser feita a partir de um professor, de um mediador, de materiais, de filmes, de livros, de relações, de conversas, ou seja, a comunidade, a escola, os amigos, as aprendizagens que os professores passam. Isto tudo preenche essa zona de desenvolvimento proximal e é assim que nós temos uma aprendizagem que saia do real, faça essa relação, essa interação, como ele o chamava, com esse conhecimento ampliado e chegue ao desenvolvimento potencial, aquilo que eu aprendi, que eu consegui aprender. E o que acontece quando chega no desenvolvimento potencial? Ele se torna real e eu vou buscar um outro desenvolvimento potencial para que eu possa fazer novamente essa relação. E isto é o andar da nossa aprendizagem. São os caminhos, são as escadas que nós vamos subindo para obter melhores aprendizagens. Quando Vygotsky pensou nisso, ele estava, na verdade, falando sobre as relações sociais que as pessoas podem fazer para a sua aprendizagem. Mas traduzindo, hoje em dia, para a educação e para o nosso mundo de hoje, nós precisamos entender que essas relações vão muito além de simplesmente pessoas falarem, interagirem e se complementarem. Vai além disso, vai da informação que eu tenho a partir da internet ou de alguma revista ou de algum jornal, de algum livro, ou seja, vai além disso. Qual é a relação ou a diferença ou a questão igual que existe entre Vygotsky e Piaget? Muitas pessoas dizem que eles são totalmente antagônicos. Piaget, antes de falecer, ele faleceu aos 80 anos, ele proferiu uma palestra dizendo que se ele tivesse conversado, tivesse tido a chance de conversar com Vygotsky antes da morte precoce de Vygotsky, eles teriam feito algumas interações entre as suas teorias, ou seja, eles teriam fechado algumas arestas de uma e de outra, complementando-se, assim, se assim a gente pode dizer, né? Piaget deixa claro, né, que nunca escreveu nada para a educação, assim como Vygotsky também não, porém a educação se apropriou dessas duas teorias bastante importantes e as utiliza no dia a dia da escola. E o que é importante a gente entender é o seguinte: para Vygotsky, a interação, a aprendizagem, ela parte do meio que o sujeito está e ela atinge o indivíduo. Ou seja, o meio é determinante. O indivíduo, ele é uma das pessoas responsáveis por esse meio e é uma das pessoas atingidas por essa aprendizagem do meio. Para Piaget, é um pouquinho diferente essa figura que a gente pode inverter essa figura. O importante é o sujeito, o meio só complementa aquilo que o sujeito vai aprender, ou seja, o meio é um complemento, mas o que é importante é o sujeito. Se a gente parar e pensar, o que é mais importante, o meio ou o sujeito? Na verdade, ambos. Eles se complementam, eles são sempre em conjunto. Não existe um sujeito sem o meio, muito menos um meio sem sujeitos. Então a gente precisa conseguir compreender que Vygotsky contribui e muito para a nossa educação e principalmente dessa educação que nós damos para os pequenos, para a primeira infância, através do desenvolvimento e do estudo das relações sociais, das interações que eles fazem e de tudo aquilo que nós podemos estabelecer de aprendizagens e de ganhos de conceitos e conteúdos a partir das experiências, das brincadeiras, das trocas e principalmente de uma forma cada vez mais precisa na nossa sociedade, a cooperação, o trabalho em conjunto.
É isso que é o mais importante e é um dos grandes legados que Vygotsky nos deixa.